Olá, eu me chamo Edson Tavares e nasci e vivo até hoje em São Pedro do Ivaí, aqui no Vale do Ivaí. Já há bastante tempo a gente acompanha tudo o que acontece aqui. A cidade é muito jovem e a gente teve a possibilidade de viver junto toda essa história. Desde pequeno sempre gostei muito da leitura, da literatura, sempre gostei de ler demais. E sempre tinha dificuldade de entender por que é que a gente estudava tudo de tão longe e a gente não encontrava absolutamente nada a respeito da nossa história, da nossa vida, da nossa cultura. No ano de 1984, uma professora nos convidou durante o curso do magistério a fazer um trabalho pensando nisso, um trabalho a respeito das nossas origens. Uma cidade tão jovem e a gente não conseguia encontrar muita literatura, na verdade não encontrava nada. Naquele momento, a gente se preparando para ser professor, a gente percebeu que a história não estava nos livros, ela estava andando pelas ruas, estava caminhando entre nós, ela estava sendo escrita pelas pessoas com as quais a gente convivia. E nós fizemos um pequeno trabalho, um trabalho que serviu durante muito tempo alguns propósitos, e era somente isso que havia, não havia nada muito além disso. Nós entrevistamos algumas pessoas, a história estava na rua, entrevistamos, guardamos, fizemos e deixamos lá. Saí para estudar, estudei, sempre continuei lendo, estudando, e sempre pensando na possibilidade de um dia voltar e continuar aquele trabalho. Em um certo momento acabei me tornando membro da Academia de Letras do Norte do Paraná. Essa Academia de Letras congrega escritores, artistas, cientistas de toda a região centro-norte do Paraná, por alguns outros trabalhos de literatura que eu havia iniciado. Este trabalho, porém, me foi uma inspiração. Baseado no grande respeito que tenho pela obra de Laurentino Gomes, pela maneira com que trata a história, a maneira humana com que pesquisa, nos traz muitas discussões. Certa vez tive a oportunidade de assistir o curso dele, já havia lido seus livros e entrevistá-lo. Eu que faço parte de uma rádio comunitária como voluntário já há 15 anos, quase 15 anos, a gente trabalha voluntariamente ali com um grande grupo de amigos e a gente percebe que também ali se fazia história. Baseado nessa minha conversa com o Laurentino Gomes, aí voltei pensando em continuar aquele trabalho. Na Academia de Letras, certa vez, fiz uma discussão, fiz uma proposição. Gostaria de escrever um livro a 2, 4, 8 mãos, quem quer que fosse, um livro em que a gente pudesse trabalhar junto. E uma acadêmica chamada Terezinha, ela me disse: por que você não escreve o livro da história da sua cidade? Eu falei: poxa, a gente tem um trabalho já começado. Ela falou: vamos trabalhar. Mas infelizmente o câncer ele levou muito cedo. E então eu toquei adiante o projeto, mas sempre com algumas dificuldades com o tempo, com pesquisa, ausência de muitas fontes, e a gente foi guardando material, preparando, redigindo, revisando. E um novo amigo acadêmico também, o professor Arthur Paulo Filho, se associou ao meu projeto. E a partir de então, a gente começou a tornar viável o que a gente havia fazendo. Mas entre idas e vindas, o trabalho andava um pouquinho, parava de novo, e a gente ficava novamente com o material na gaveta. Então, a gente continuava, pesquisava, entrevistava, porque nem sempre a gente encontrava aquele documento, fotografia ou filmagem que pudesse ser definitivo. E em um certo momento a gente concluiu o óbvio. A história era realmente construída por todos nós e a gente estava com ela sendo perdida a cada dia, a cada vez que um dos nossos colonizadores acabava partindo dessa vida. Eu sempre tive o costume de colocar um gravador sobre a mesa, tomar um café com aquele idoso, com aquela pessoa, ouvir suas histórias
e a gente guardava esse áudio, tornava isso um texto e levava para que a pessoa pudesse avaliar. Sim, foi isso que eu disse. Não, vamos melhorar alguma coisa. E assim, diante das dificuldades de agenda de cada um, o trabalho andava muito lentamente. Infelizmente, a pandemia acabou chegando e afetando a todo mundo. A gente já tinha visto pela televisão que ela chegaria, as imagens pelo mundo todo eram terríveis, e a gente, quando se tornou impossível a manutenção da vida como anteriormente, o isolamento chegou e no primeiro momento você pensa muitas coisas, mas de repente eu me dei conta que eu tinha um trabalho por fazer. Voltei a trabalhar muito em cima deste material e através do contato com o professor Arthur a gente trocava as revisões, um trabalho intensamente revisado. A gente acabou fazendo evoluir o caso no período em que a gente estava com um isolamento mais grave, em que a pandemia trazia dor, sofrimento e morte para todo lado. A vacina não havia chegado e a gente não sabia muito como lidar com toda a situação. Nesse momento, fechado em casa, voltei a trabalhar muito no livro. Eu havia lido os 60 anos de livro tombo da paróquia e os padres sempre registravam muito mais do que a história paroquial, muito mais coisas que estavam ali registrados que poderiam ser úteis. E comecei a encontrar uma fazenda, eu havia registrado o índice pluviométrico durante mais de 60 anos e me cedeu de forma maravilhosa. E eu comecei a somar aquelas informações, li todas as atas da Câmara dos Vereadores durante mais de 60 anos, entrevistei todos os ex-prefeitos, com a exceção de um único que não estava mais entre nós, ou a gente entrevistava as pessoas mais próximas, com os parentes, e a gente criou um trabalho que visava realmente colocar no papel um pouco do que foi a trajetória desse nosso povo. E desse trabalho todo surgiu um livro, e este livro foi intensamente trabalhado durante o período da pandemia. Este livro estava preparado para ser lançado e eu tinha um compromisso comigo mesmo. Eu queria muito que este livro saísse e que pudesse estar nas mãos da minha mãe, do meu pai, já idosos e doentes, e a pandemia nos assustando muito. De repente, o livro, depois de inúmeras revisões, diante do trabalho intenso do professor Palu, a gente trabalhou junto e foram surgindo os capítulos, as revisões, e como gosto muito de fotografar, é um hobby que eu prezo muito, fiz uma fotografia que identifica a nossa comunidade, fiz pesquisas de cultura, arte, os costumes da nossa população, e eu não acreditava que a gente pudesse perder tudo isso. Então, este trabalho de repente estava se consolidando, estava ficando pronto, mas havia sempre um dilema: como concluir, como terminar, quanto fazer, como viabilizar. E a gente foi lutando, trabalhando, e de repente o livro estava pronto, eu estava na editora, e eu tracei um plano. Eu falei: olha, depois de tudo que fizemos, simplesmente assumir riscos de publicação seriam complexos, problemas complexos demais, e resolvi fazer uma antecipação, oferecendo para os amigos, divulgando, para que as pessoas dissessem: sim, eu quero, reserva um para mim. E eu acabei fazendo uma venda antecipada de 700 exemplares. Os exemplares da primeira edição foram todos esgotados uma semana antes do lançamento. E nós fizemos ainda uma segunda publicação a um preço de custo, para que essa história chegasse às mãos das pessoas. Esse trabalho tive o prazer de entregar nas mãos da minha mãe, do meu pai, da administração pública. Esse livro se tornou material didático do município, que é maravilhoso a gente poder andar por aí e as pessoas dizerem: poxa, você se lembrou do meu avô, você se lembrou do meu pai, você contou a nossa história. E eu falei: poxa, a gente precisava contar isso, precisava contar muito isso daí. As histórias do folclore, as histórias da colonização,
como foi que a Companhia Melhoramentos alcançou a margem do Ivaí, as terras devolutas e todo o trabalho desenvolvido, a Segunda Guerra Mundial e o impacto que teve no retorno dos ingleses para a defesa de Londres, e a partir de então a Melhoramentos se tornou empresa nacional e algumas pessoas assumiram a gestão da colonização, e nós éramos a última fronteira da Companhia Melhoramentos, que acabou não sendo colonizado necessariamente pela Melhoramentos. Mas eu tive sempre o cuidado de mostrar a vida das pessoas, aquelas pessoas que aqui se estabeleceram diante de todas as dificuldades, diante da ausência de assistência médica, de estradas, e como é que elas viveram, o que foi que elas fizeram, como foi que elas sobreviveram, como se relacionavam, como se casavam entre si. E sempre que alguém me pergunta o que há de melhor em tudo isso, eu digo, olha, o melhor que há aqui na nossa cidade é o nosso povo. Tanto é que a justificativa que eu coloquei no começo do livro, para que eu dedicasse tanto tempo em trabalho, foi: fiz este trabalho porque nós merecemos. Um conceito de nós, um conceito de que nós fizemos, nós construímos, nós estamos juntos. Essa foi a ideia que norteou todo esse meu trabalho. Assim, durante essa pandemia, o trabalho desenvolveu. Infelizmente, porém, no momento em que o livro estava na editora já sendo publicado, minha família foi contaminada pelo coronavírus. Minha esposa esteve na UTI, foi entubada, e durante 23 dias a gente não sabia se o lançamento seria possível e como ele seria. Em determinado momento a gente teve a boa notícia, ela conseguiu, saiu, venceu o Covid, a gente voltou para casa e havia um motivo a mais para a gente comemorar a vitória naquele momento sobre o coronavírus. Então a gente foi uma luta muito grande e a gente sofreu junto com todo o povo brasileiro que esteve diante dessa dificuldade toda, que ainda não acabou. E posso dizer que não acabou, porque enquanto eu gravo esse vídeo, meu pai acaba de entrar na UTI com coronavírus. Foi contaminado, foi ao hospital, esteve na UTI, saiu, ficou algum tempo no quarto e hoje, nesse momento, acaba de voltar para a UTI Covid. Então, fico feliz de ter podido concluir esse trabalho e disponibilizar para a nossa comunidade. E sempre digo para todos aqueles que me questionam a respeito do trabalho que foi feito: bom seria se muito mais trabalhos como este fossem feitos, que mais pessoas se envolvessem, mais pessoas e entidades resolvessem também produzir seus documentários, os seus históricos, para que a nossa comunidade guardasse grande parte daquilo que nós fizemos. Eu não conseguia entender por que é que a gente estudava tudo de tão longe e parecia que a gente não tinha muita importância. Então, a partir deste momento em que a gente abraçou essa causa, a gente ficou feliz. Ficou muito feliz, porque o trabalho, ele frutificou e foi maravilhoso. Pessoas que me diziam: eu quero 10, eu quero 15 exemplares, eu quero 20, e a gente teve o cuidado de fazer um trabalho extremamente acessível, apenas a preço de custo, para que todo mundo pudesse ter em sua casa. Eu dizia para as pessoas: mais do que ler este livro, é importante ter este livro. Este livro, ele traz o esporte, a vida cultural da população, as administrações, todo o desenvolvimento que aqui ocorreu. E a gente fica muito feliz porque isso hoje está disponível, está realmente disponível. E esse período todo em que a gente percebe que o mundo cultural sofreu, mas não foi só o mundo cultural, todo mundo sofreu. Os profissionais de saúde, verdadeiros heróis no combate ao coronavírus, a dificuldade dos meios de comunicação em levar informação de qualidade, lutando sempre contra más informações, contra informações desencontradas que pudessem nos tornar vítimas de um vírus que era, sim, ele, o verdadeiro inimigo de todos nós. A gente trabalhou, a gente revisou demais. Não foi um trabalho simples, não.
um trabalho de muitos anos, porque mais do que poder assinar um livro, colocar o nome na capa e dizer eu fiz, era mais importante ter certeza de que aquilo era um bom trabalho. Caso não fosse, não haveria como assinar e se responsabilizar por aquele trabalho. A gente está realmente muito feliz. Temos alguns exemplares que foram levados para várias partes do mundo, pessoas que aqui viveram, que estão pelo mundo todo e que nos procuraram e estavam sedentos por guardar essas informações. E pessoas que estão vivas, que andam entre nós, estão reportadas neste livro. Histórias que vivemos, aquilo que construímos nos esportes, na agricultura, como foi o ciclo da madeira, do café, a geada, tudo que foi acontecendo, a gente foi registrando e foi buscando na memória das pessoas, nos documentos encontrados em filmagens, fotografias, tudo aquilo que a gente podia encontrar, a gente lutou. Naturalmente não há um trabalho que possa ser único, exclusivo e que seja capaz de contar todas as histórias. Nosso povo é maravilhoso e este povo merecia ter a sua história reportada. Todos somos. E assim surgiu um livro chamado São Pedro do Ivaí, Eu Sou Feliz Aqui. No momento em que a gente sofre tanto, havia um porquê de colocar na capa do livro uma parte da letra do nosso hino. Eu sou feliz aqui. Resgatar nossa autoestima e fazer com que cada um de nós se lembre de que é preciso ir adiante. E precisa lembrar também de celebrar tudo aquilo que já fizemos. O nosso agradecimento aos nossos antepassados, aqueles que passaram as maiores dificuldades, aqueles que construíram os alicerces sobre os quais a gente se assenta hoje. Na questão econômica, na questão cultural, na questão da educação, nos esportes, na administração, questões agrícolas, tudo. E a gente foi muito longe, foi muito longe. Este trabalho está disponível e a gente compartilha com todos. Há muitos anos, há uns 15 anos aproximadamente, faço parte da Academia de Letras do Centro-Norte do Paraná, a qual já presidi, e já fui presidente e vice-presidente, e com muita honra de poder compartilhar com grandes amigos, escritores do Norte do Paraná, que também sofreram esses momentos de pandemia, que continuam sofrendo. Inclusive um dos nossos membros perdeu a vida por coronavírus. Então, neste momento de recomeçar, de respirar e criar esperança, a gente disponibiliza este trabalho que aqui está. Um livro em formato A4, 244 páginas, a fotografia que a gente fez, editou, publicou, é algo que me trouxe extrema satisfação, uma alegria muito grande, e a gente só tem a comemorar e convidar as pessoas para que também façam isso. Converse com seus avós, com seus pais, com aquelas pessoas com quem você convive. Essas histórias são importantes. O folclore, tanta coisa bonita que tem, e a gente aprender a comemorar, a cultivar essas alegrias todas, né? Então, fizemos tantas entrevistas, redações, e cada visita, enquanto pudemos fazer as visitas, ou a gente fazia por telefone, os contatos sempre faziam, adorava sentar com as pessoas, antes da pandemia, botar um gravador sobre a mesa, tomava um café, conversava, fazia uma visita. E pena que muitas pessoas que colaboraram com o livro não poderão ler o que está nele escrito. Mas fico feliz que seus familiares que andam entre nós terão essa possibilidade. Já tiveram, inclusive. O livro está disponível, a gente procurou fazer realmente com muito carinho e a gente ficou muito felizes. Retomamos o projeto de 1984 e a gente celebra um trabalho realizado durante a pandemia. É uma alegria muito grande, desejo a todos muita força, muita perseverança neste momento aí que a gente ainda continua trabalhando e lutando durante a pandemia, enfrentando todas as suas consequências, e esta é parte do nosso trabalho, desenvolvido aí durante a pandemia. E é claro, estou aqui torcendo muito para que meu pai se recupere e a gente possa, com novos livros,
colocar nas mãos dele mais uma vez. Um grande abraço a todos. Um abraço mesmo.